Estamos iniciando a nossa aula, né? Hoje nós vamos estar falando sobre o tema nutrição como tecnologia assistiva incorporada ao processo de ensino-aprendizagem na disciplina de física para alunos, né, que têm alguma certa deficiência de baixa visão ou cegueira. Toda a minha apresentação vai ser falada, né? Todos os slides eu vou estar falando, todos os vídeos que não têm audiodescrição eu vou estar falando, esse não tem audiodescrição, e os que têm audiodescrição eu vou estar citando e vocês vão entender qual que é a diferença. Não só para a disciplina de física, mas para qualquer disciplina pode ser feito a audiodescrição. Esse foi o primeiro slide. Bem, no segundo slide, eu estou propondo os objetivos, né? Que é o conhecimento, né, de como utilizar a audiodescrição como tecnologia assistiva para o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, assim, tem o desenvolvimento do que é esse comportamento, né, de deixar a tecnologia de lado e utilizar a audiodescrição aliado à tecnologia, né? Então, participa junto do processo de ensino-aprendizagem. Essa tecnologia assistiva, de certa maneira, é um grande potencial dentro desse contexto educacional. Então, quais serão os conteúdos trabalhados aqui hoje? O que é tecnologia assistiva, qual o papel dessas tecnologias assistivas, né? A magia da audiodescrição, né? O que faz, né? Vamos dizer assim, vocês que têm uma certa baixa visão, como eu também tenho, ou cegueira, saber enxergar o que está sendo escrito naquele papel através da audiodescrição. Um olhar digital, né? O que está sendo falado sobre as tecnologias assistivas, e tem uma história de sucesso, né? Que é de um professor da Unesp, ele perdeu a visão, né? Então ele inovou, né? Utilizando maquetes, né? No ensino, né? De física, né? Para deficiência visual, né? Para alunos deles com deficiência visual. Então, o que seria hoje a educação inclusiva? Então, a educação inclusiva não é só para quem tem deficiência. Crianças que moram na rua, por exemplo, né, é uma deficiência. Né? Crianças indígenas é uma deficiência. Né? Alguns jovens e adultos, vamos falar assim, que não têm estudo, é uma deficiência. Então, alunos com autohabilidades ou deficiências, sejam elas essas citadas, ou surdez, ou visão, é educação inclusiva. Tem de ser para todos, né? Não somente para quem tem uma deficiência visível ou não visível. Então, existem as barreiras de acessibilidade, né? Tanto as atitudinais quanto as arquitetônicas. Nas barreiras atitudinais, aquele que eu tenho de conviver na escola, por exemplo, o aluno que tem uma certa deficiência, independente qual seja, nós precisamos eliminar essa barreira, né? Não só com atitudes, com olhares acessíveis, né? Acreditando que todas as pessoas têm potencial. E na barreira arquitetônica, a gente já olha a questão da se a escola oferece a disponibilidade, se tem rampa ou não, né? Se tem algum piso, né? Que você consegue fazer a guia, né? Então, assim, a gente começa a entender que tem barreiras de acessibilidade e a gente tem de superá-las, ou tem de facilitá-las, né, para os alunos. Existe também a comunicacional, né, e a metodológica, né? A comunicacional, né, o aluno, no caso, com deficiência de surdez, ele já tem estabelecido essa barreira na comunicação. Então, a escola ela pode oferecer o intérprete de Libras para fazer esse trabalho educativo, né, para ele poder ter acesso à aula. Aqui no FTM nós já temos essa disponibilidade, né? A metodológica é a relação com o processo de ensino-aprendizagem. Como é que está sendo essa adaptação curricular? Como os professores e alunos estão conseguindo entrar no equilíbrio para ter o seu ensino? Então, assim, qualquer pessoa pode vivenciar, no momento, um tipo de deficiência, né? Então, a mulher grávida é uma deficiência, a pessoa que quebrou o pé, que está com uma bengala, ou é uma deficiência. Então, isso, todos os tipos de momentos que vivenciamos, pode existir uma certa deficiência. A deficiência pode ser um assunto de uma determinada disciplina que você não entendeu. Então, você fica deficiente naquele momento de ensino e aprendizado. Nesse primeiro momento agora, nós vamos estar escutando dois vídeos. O primeiro vídeo, ele não tem audiodescrição. Eu vou começar a colocar ele.
Agora, nesse segundo vídeo, vai ter a audiodescrição. Um curta de Maurício Bartok. Perfeito. Em um espaço em branco, centenas de pilares de madeira de alturas desiguais, todos juntos e em pé, formam um gigantesco bloco retangular. No topo, um boneco de madeira acastanhada com corpo esguio e articulado. Sua cabeça tem forma de bastão, com olhos escavados, nariz alongado e queixo quadrado. O boneco procura algo no piso irregular. Primeiro com as mãos e depois com os braços, puxa para cima com enorme esforço um dos pilares no meio do bloco. Enquanto alisa, avalia o pilar com atenção. Pega do chão um martelo e uma estaca pontiaguda, ambos de madeira. Posiciona a estaca em um ponto do pilar e começa a entalhá-lo com golpes vigorosos. Para, observa o martelo e retoma a tarefa. Lascas de madeira caem no chão. A tela fica inteiramente branca. Surge a escultura de uma mulher. Embevecido, o boneco de madeira admira a sua criação. Ele solta o martelo no chão. Ensaia tocar o rosto da figura inanimada e então a abraça longamente. Enquanto o criador aperta a criatura entre seus braços, com a cabeça encostada no rosto recém-entalhado, a câmera gira sem fim ao redor dos dois. Subitamente, o boneco desfaz o abraço e aproxima suas mãos do rosto feminino imóvel, parecendo recalcular suas proporções. Apanha novamente as ferramentas e recomeça a entalhar a figura. A cada golpe do martelo na estaca, vão caindo um a um os pilares que formavam um gigantesco bloco de madeira. O chão se desfaz à medida em que os pilares se desprendem uns dos outros e despencam no vazio junto com as ferramentas. O boneco quase cai, mas recupera o equilíbrio agarrando-se com força à mulher esculpida. Somente os dois restam em pé. Mantendo os braços em volta da mulher, o boneco alinha a cabeça junto ao rosto dela, agora marcado por uma rachadura. A câmera se afasta lentamente e mostra o que sobrou do gigantesco bloco. Apenas o longo abraço do Criador em sua criatura. A imagem vai se esmaecendo e a tela fica completamente branca. Music, André Arruda, um curto. Então, nesse momento, nós podemos escutar que quando existe um vídeo ou um material feito por algum professor que tenha audiodescrição, qualquer aluno, independente qual for sua deficiência, voltada à baixa visão ou cegueira, consegue identificar o que está acontecendo ali. Então, o material, independente que seja uma atividade ou que seja um vídeo mesmo, ele fica mais compreensível, né? Então, ele fica mais fácil de interpretar. Então, no ensino de física, o que é ensino de física, né? É a ciência que investiga a natureza baseada em métodos científicos, né? Compartilhando em suas descobertas no desenvolvimento tecnológico da humanidade. Então, essa ciência é fundamental para a sociedade. A física utiliza cada vez mais recursos tecnológicos. Além do conhecimento tecnológico, responsável na atualidade por inserir o homem ao meio, a física tem um compromisso com a evolução do cognitivo humano e com o bem-estar da sociedade. Então, os conceitos físicos devem ser oferecidos a todos, sem nenhuma distinção. Então, a linguagem visual é mais integradora e anterior à linguagem oral e à linguagem escrita. Então, assim, as figuras, elas contribuem na compreensão dos fenômenos que ocorrem na natureza. Então, a elaboração de recursos para ilustrar essas figuras dentro do livro didático, ele requer uma compreensão da utilização de representações na descrição de imagens. Então, para os videntes, a construção das analogias é baseada na familiaridade com a realidade. Por isso que é tão grande e importante essa audiodescrição para essas figuras, para poder contar o que aquela figura está querendo mostrar. Então, aparatos construídos com materiais de baixo custo
para compreender os conceitos de peso, massa, pressão, energia potencial gravitacional e cinética, por meio de tato, né? Então, assim, utiliza aí isopor, né? Utiliza serragem, cola, para fazer esse tato acontecer. Recursos didáticos como rádio, televisão, bobina, materiais ferromagnéticos, né, em sala de aula são utilizados para que todos os alunos, com deficiência ou não, possam sentir, né, o que é o rádio, o que é uma televisão. Dessa maneira, conceitos básicos de eletromagnetismo são discutidos a partir da interação de alunos com aparelhos disponibilizados, né? Então, a corrente e resistência elétrica, para quem tem deficiência, seja visual ou não, acontece com atividades experimentais. Exemplo, na análise da eletrodinâmica, o movimento dos elétrons livres por um condutor é representado por uma condução da água dentro de um canudinho, né, com bitolas diferentes. Então, essa água ela é sugada pelo próprio aluno, que assim percebe o fluxo diferente nos respectivos canudos. Aí o que aconteceu? Você está ensinando a eletrodinâmica, o movimento dos elétrons livres por um condutor, através desse experimento. E você vai contando, através da audiodescrição, como que funciona essa corrente e essa resistência elétrica. Então, dentro do ensino de física, para construção de maquetes, utiliza-se isopor, hastes plásticas, régua, tesoura, fita adesiva, caneta, estilete, né? E pode utilizar também para fazer desenhos, né, como o modelo do átomo, né? Cola seca, né? Então a serragem fica áspera, o isopor pode ser colocado para delimitar espaços, tempos, né? Pode-se fazer pirâmides, né, para saber a noção de sombra, de acordo com a arte, né, vai diminuindo, ela vai aumentando. Pode-se fazer a constelação de escorpião, né, com a placa de madeira, usando bolas de isopor. E o efeito fotoelétrico também, onde você pode colocar um caminho, né, de cola sobre a serragem, ficando uma textura mais grosseira, e você faz a onda luminosa incidente, né, aí mostrando a cada espaço de fita isolante os elétrons liberados, e faz uma superfície áspera, né, de serragem, mais grosseira, para você saber aonde está a superfície metálica. Então, o que é deficiência visual? Ou baixa visão? Então, existe a Organização Mundial da Saúde que estabelece, né, que uma pessoa considerada com deficiência visual não tem a capacidade de enxergar. Mas, de certa maneira, com todos esses recursos que vêm sendo disponibilizados, facilita a interpretação, né? Principalmente esse da audiodescrição, ou pessoas que, independentes, têm uma baixa visão, também podem utilizar, né? Então, a pessoa com baixa visão, ela diferencia-se, dependendo do material, através da experiência com a escrita do Braille. Então, por quê? O Braille, ele acaba sendo um alfabeto, né? Ele é composto por 63 sinais, gravados em relevo. E esses sinais são combinados em duas filas verticais, com 3 pontos cada uma. Então, a leitura ela se faz da esquerda para a direita, né? Então, o sistema Braille se adapta a uma leitura tátil, né? Pois os pontos em relevo devem observar medidas padrão. E a dimensão da célula Braille deve corresponder à unidade de percepção da ponta dos dedos. Então, dia 4 de janeiro é a data que foi escolhida, né, para ser aniversário do criador desse sistema. Ele chama Louis Braille. Ele nasceu em 1809 na França. Ele ficou cego em 1812, aos 3 anos de idade, após se acidentar na oficina do pai. Para desenvolver um sistema de leitura e escrita para pessoas que perderam a visão ou nasceram cegas, ele, Louis Braille, criou o sistema de Barbier, né? Ou seja, ele utilizou a base desse sistema Barbier. O que é isso, sistema Barbier? O sistema Barbier era utilizado para comunicação noturna entre os soldados do exército francês nessa época. Então, ele utilizou a base do sistema para poder criar um sistema de leitura e escrita, que até hoje, né, é utilizado aí por todos. Então, a gente pode entender que, vamos dizer assim, que o audiodescrição e o Braille, ele tem de caminhar juntos, né? Tem até um relato de experiência de Alceu Kahn, aos 7 anos de idade, aprendeu a ler com a ponta dos dedos,
né? Desde então, ele não se distanciou mais do sistema Braille, e ele descreve como a forma pela qual a pessoa que perdeu a visão consegue tocar as palavras. Então, passaram pelas suas mãos, ainda criança, obras como O Pequeno Príncipe, né, de Antoine Saint-Exupéry, O Guarani, né, de José de Alencar, Robson Crusoe, de Daniel Defoe. Então, atualmente, Kuhn é revisor de Braille e luta para que o sistema de escrita e leitura chegue a mais pessoas. O Braille, segundo ele, é importante para pessoas com baixa visão e que têm deficiência visual, né, como a cegueira, para ser alfabetizados. Dá independência, dá autonomia, né, somente para quando você quer consumir um cosmético, alimentos, né, essa autonomia pode até entrar em um elevador com segurança, receber contas, extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Então, tem uma aplicação na vida das pessoas, segundo o relato de Alceu Kuhn. Bem, então o que nós podemos falar sobre deficiência visual? Então, o censo de 2019 revelou que no Brasil existe aproximadamente 45 milhões de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Né? Então, nas últimas décadas, tem observado um número crescente de estudantes com deficiência em todos os níveis de ensino da rede pública ou privada. Né? Deficiências essas que pode ser até a pessoa que quebrou um pé ou quebrou uma perna. Então, 45 milhões de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Então, o censo, ele informou que há um registro de 37.685 alunos com deficiência matriculados em instituições de ensino. Né? Desses, em torno de 10.619 apresentam baixa visão e 2.203, né, 5,85%, tem deficiência visual cegueira, né? Então, apesar de não haver dados oficiais sobre a distribuição desses estudantes por curso ou área, né, os estudos que foram feitos apontam que entre 25 e 30 pessoas dos alunos com deficiência estão matriculados em cursos da área de ciências exatas e tecnológicas. Portanto, então, torna-se urgente a inserção de metodologias inclusivas nessas aulas, principalmente de física, né, para contemplar tais estudantes, propiciando a plenitude da participação em sala de aula, considerando as especialidades da deficiência entre si. Então, eu estou mostrando uma figura aqui que mostra a distribuição de número de alunos por deficiência dentro do ensino, né? Onde 38% tem deficiência física, 28,18% tem baixa visão, 14,34% tem deficiência auditiva, 5,85% tem a cegueira, 5,67% tem a surdez, 5,42% tem deficiência intelectual, 1,83% tem deficiência múltipla e 0,37% é a pessoa que nasceu surda e cega. Isso foi uma fonte da educação do INEP de 2018, e é mais atual até hoje. Então, dentro da Constituição Federal de 1988, o direito de que todos os cidadãos participem de maneira igualitária dos espaços educacionais. Isso está previsto nessa Constituição. Em especial, o artigo 206, que estabelece que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, esse direito foi reiterado na Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, em 2015. E no contexto do ensino superior, que foi um marco importante para o exercício da Portaria 3.284 de 2003, que estabelece requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência, a fim de que sejam autorizados e reconhecidos novos cursos e credenciados em novas instituições. Então, a educação inclusiva visa o exercício da plena cidadania, permite que todos os alunos, independente de seus perfis, participem juntos do processo de ensino-aprendizagem, em salas de aula do ensino regular. Para que esse objetivo seja alcançado, a escola deve receber igualitariamente a todos os estudantes, considerando suas especificidades, sejam elas inatas ou adquiridas, com fins de valorizar as diversidades, evitando a segregação ou a homogeneização. Então, nós vamos assistir agora o que é tecnologia assistiva. Fala pessoal,
pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal TI. Hoje vamos falar sobre o que é tecnologia assistiva, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, primeiramente, o que é tecnologia assistiva? Eu trouxe aqui duas definições, vamos à primeira. Tecnologia assistiva é um termo utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Então, pessoal, basicamente, a tecnologia assistiva vai possibilitar a uma pessoa deficiente ter uma vida independente e com mais inclusão social, beleza? Aqui, pessoal, uma outra definição diz o seguinte: tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar, ou seja, abrange múltiplas disciplinas, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Essa definição, pessoal, vem da ata, certo, do Comitê de Ajudas Técnicas, do CAT, Coordenadoria Nacional para a Integração de Pessoa Portadora de Deficiência, o CORD, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Presidência da República, certo? Então, essa definição, pessoal, basicamente, ela reforça o que foi dito na definição assim. Então, pessoal, se formos aqui fazer um resumo, tecnologia assistiva é a tecnologia que vai permitir a pessoa com deficiência ter uma melhor participação em sociedade e vai procurar ajudar a pessoa com deficiência a eliminar algumas barreiras que ela encontra no seu dia a dia. Então, pessoal, na primeira definição, a gente fala de recursos. O que são esses recursos? Os recursos são todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Então, pessoal, uma pessoa tem deficiência, ela vai utilizar alguns recursos, certo? Que nada mais são do que equipamentos, produtos e sistemas fabricados em série ou sob medida para o tipo de deficiência daquela pessoa, beleza? Exemplo, podem variar de uma simples bengala a um complexo sistema computadorizado. Estão incluídos brinquedos e roupas adaptadas, computadores, software e hardware especiais, que contemplam questões de acessibilidade, dispositivos para adequação da postura sentada, recursos para mobilidade manual e elétrica, equipamentos de comunicação alternativa, chaves e acionadores especiais, aparelhos de escuta assistida, auxílios visuais, materiais protéticos e milhares de outros itens confeccionados ou disponíveis comercialmente, beleza? Então, os recursos é isso. E os serviços? Os serviços, pessoal, eles são definidos como aqueles que auxiliam diretamente uma pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou usar os recursos anteriormente definidos, certo? São aqueles prestados profissionalmente à pessoa com deficiência visando selecionar, obter ou usar um instrumento de tecnologia assistiva. Um exemplo, pessoal, podemos citar avaliações, experimentação e treinamento de novos equipamentos. Além disso, pessoal, os serviços envolvem profissionais de diversas áreas, tais como fisioterapia, medicina, enfermagem, design e muitas outras, beleza? Aqui, pessoal, algumas terminologias da tecnologia assistiva, que na verdade são sinônimos, Vocês podem ver esse termo sendo dito como ajudas técnicas, tecnologia de apoio, tecnologia adaptativa e adaptações, certo? Todos esses termos remetem à tecnologia assistiva. Aqui, pessoal, para matar um pouquinho da curiosidade de vocês, um exemplo real aqui, temos aqui na primeira imagem uma pessoa com deficiência visual, certo? Utilizando a bengala, onde essa bengala, pessoal, ela vai conseguir detectar a poça d'água e realizar uma vibração, certo? Realizando essa vibração, a pessoa vai saber que ali existe uma poça d'água e vai conseguir desviar, certo? Isso é um exemplo de tecnologia assistiva. Já na segunda imagem, pessoal, temos aqui uma pessoa utilizando uma TV e um equipamento que ele vai passar sobre o livro e vai ampliar o texto para que ele consiga realizar a leitura de forma tranquila, beleza? Esses dois exemplos remetem à tecnologia assistiva. Então, pessoal, o que podemos concluir sobre tecnologia assistiva? A tecnologia assistiva visa proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade. Então, tudo que falamos, pessoal, da tecnologia assistiva, podemos concluir isso. A tecnologia assistiva, ela vai permitir à pessoa com deficiência uma maior qualidade de vida e uma melhor inclusão social, certo? Ela vai poder se relacionar melhor no trabalho, com a família, com os amigos, certo? E na sociedade em geral. Bom, pessoal, esse vídeo aqui era só para falar o que era a tecnologia assistiva. Acabou até ficando um pouquinho mais extenso,
Mas espero que tenha conseguido passar esse conceito para vocês aí de forma rápida e simples, tá? Se você gostou, clique no joinha, inscreva-se no nosso canal, beleza? Grande abraço, valeu! Bem, não conforme dito no vídeo, né, afirma que a diversidade é uma vantagem social, né, pois dela os sujeitos podem aprender um com os outros, né? Então, dentro da tecnologia assistiva, né, essa ampliação de habilidades funcionais de uma pessoa com deficiência explora seus talentos, né? É um objetivo, né, desse estudo, né, no sentido de dar autonomia, né, para todas as pessoas através da tecnologia assistiva. Então, elas podem ser entendidas como produtos e serviços, né, que visam ampliar as possibilidades de desempenho do ser humano, né? A autonomia propiciada por essas tecnologias, né, que realizam as suas atividades, né, de trabalhar, estudar, usufruir de todos os direitos como os demais cidadãos. Então, a audiodescrição, ela vem nesse sentido, né? A aplicação desse recurso para material didático, acessível em todas as disciplinas, seja de física ou de outras, né? No que diz respeito a gráficos, tabelas e equações específicos desse material, os quais não são lidos adequadamente por leitores de tela existentes no mercado, né? Através do levantamento que foi feito, né, por um autor chamado Carvalho. Então, buscando fornecer mais autonomia ao aluno, foi investigado de que o material audiodescrito pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, quando combinado com as tecnologias assistivas usuais, né, como maquetes táteis e material didático ampliados, em relevo ou em braille. Vamos assistir agora o vídeo falando sobre a tecnologia assistiva. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o papel das tecnologias assistivas, né? É fato que sem as tecnologias não teria tido o avanço na educação especial como nós temos hoje. Então, as tecnologias elas têm um papel fundamental, um papel extremamente importante para o avanço da acessibilidade. De acordo com a definição proposta pelo Comitê de Ajudas Técnicas, tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade de participação de pessoas com deficiências, incapacidade ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, vamos aí, né? A tecnologia assistiva é um recurso ou uma estratégia utilizada para ampliar ou possibilitar a execução de uma atividade necessária e pretendida por uma pessoa com deficiência. Certo? Em resumo, aí fazendo um resumo bem breve, é isto o que são as tecnologias assistivas. Nós temos de exemplo de tecnologias assistivas, né? Rampas de acesso a calçadas e a prédios, andadores, lupas manuais ou eletrônicas, softwares ampliadores de tela, aparelhos para surdez e tem, lógico, outros softwares também. Na perspectiva da educação inclusiva, a tecnologia assistiva ela está voltada a favorecer a participação do aluno com deficiência nas diversas atividades cotidianas. Tá? São exemplos de tecnologia assistiva na escola, os materiais escolares e pedagógicos acessíveis, a comunicação alternativa, os recursos de acessibilidade ao computador, recursos para mobilidade, localização e a sinalização, o mobiliário que atenda às necessidades posturais. Então, são exemplos de tecnologias assistivas na escola. No atendimento educacional especializado, né, que tem um vídeo aí sobre o atendimento educacional especializado, o professor ele fará, juntamente com o aluno, a identificação das barreiras que o impedem ou limitam o aluno a participar do desafio de aprendizagem. Tá? Ou seja, ele vai ter o apoio após a identificação dessas barreiras, ele vai ter o apoio das tecnologias. Para isso, ele precisa
o professor pesquisar, né? Após ele identificar os problemas e também as habilidades do aluno, o professor ele pesquisará e implementará recursos ou estratégias que auxiliarão nas relações, na comunicação e nos espaços da escola. Tá? Então, ele precisa identificar qual a dificuldade, qual as habilidades do aluno, para ali saber qual a estratégia, qual o instrumento que eu digo equipamento, né? O equipamento utilizar para aquele aluno. Sala de recursos multifuncional será o local apropriado para o aluno aprender a utilização das ferramentas das tecnologias, né? tendo em vista sempre o desenvolvimento da autonomia do aluno, como eu já falei desde o início. Atenção, os recursos de tecnologias assistivas podem ir para outros espaços da escola. Né? Não podemos manter os recursos de tecnologia assistiva exclusivamente na sala multifuncional para que somente ali o aluno possa utilizar. Certo? Pode ir para os espaços desde que volte. Né? Às vezes vai, mas aí quando precisa, não se sabe onde está, né? E aí fica complicado. Faz falta aquele recurso lá que foi utilizado. Tecnologia assistiva, ela encontra sentido quando segue com o aluno. Ela serve para apoiar o aluno na sua escolarização. Então, quando ela segue o aluno, ela ajudando no seu processo de aprendizagem, certamente as tecnologias estão atingindo o seu objetivo, estão atingindo a sua finalidade. Então, o papel dessa audiodescrição, né, de acordo com a definição proposta pelo Comitê de Ajudas Técnicas, né, a tecnologia assistiva é uma área do conhecimento, né, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, né, estratégias, práticas, serviços, com o objetivo de promover funcionalidade, né, a participação das pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social, né. Então, diante das dificuldades apresentadas pelo leitor de NBA, né, com os elementos gráficos, né, o próprio estudante, né, com deficiência, ele busca alternativas para superar isso, né. Então, não só no caso da internet, mas o que pode ser considerado como esforço de compensação social, então ele afirma que pode ter um mecanismo, né, que pode ser utilizado, né, que seria a autodescrição, né, não só a fala das famílias, como as tutoras que participam junto com as pessoas que têm alguma deficiência, que estão ali do lado ajudando, deixam claro que o avanço observado na sua autonomia, na autonomia do estudante, após a introdução do leitor de tela, é muito grande, mas também pontua que existem essas restrições, né? E quando começa a utilizar o material autodescrito, o estudante passa a ser, de fato, autônomo e mais independente. Então, como tornar autodescrito o material didático? Existem 3 momentos distintos, né? O primeiro é quando o aluno utiliza apenas material ampliado em alto relevo e braille. O segundo é quando o aluno utiliza o material digital com auxílio do leitor de tela, mais o material de relevo e braille. E o terceiro é quando se aplica a audiodescrição e o material em relevo combinados, né? Os dois juntos. Então, como que facilita isso? Então, procede com a confecção de gráficos e figuras em material tátil, usando papel de alta densidade, colas 3D e cordões diversos. Faz a autodescrição desses materiais para ser utilizado nas disciplinas onde o aluno está matriculado. Não só naquele ano, mas também nos anos seguintes, né? Conforme a disciplina em cada ano consecutivo for apresentado. Paralelamente, o aluno ainda terá um material tático adaptado, né? Mas como forma de fazer com que o aluno se habituasse à transição, né, desse referencial visual para o tático auditivo, né? Então, aqui nós vamos estar vendo um vídeo, escutando sobre a magia da autodescrição. Descrever as imagens para quem não pode ver com riqueza de detalhes. A autodescrição é uma técnica, mas também pode ser considerada a mágica de fazer um deficiente visual enxergar de outra forma.
Concentrada num estúdio, Lívia traduz o que vê em palavras. São detalhes de lugares, coisas, pessoas. Uma especialista em ser os olhos de quem não enxerga. Arnolfo usa casaca e calça cinza claro com colete azul royal sobre camisa branca e sapatos pretos. Ele está sempre com as mãos nos bolsos do colete ou na cintura, o que lhe confere um ar de superioridade. Formada em letras, há 10 anos se transformou em uma das profissionais mais requisitadas desse ramo no país. É contratada principalmente para descrever trabalhos artísticos, como filmes, exposições e peças teatrais. Antes da peça, nós fazemos uma parte introdutória para dar mais detalhes sobre o cenário, sobre o figurino, caracterização dos personagens, porque aí a gente tem um tempinho maior para fazer isso com uma riqueza de detalhes. Isso encanta muito as pessoas cegas e com baixa visão, porque eles enxergam pelos nossos olhos, né? Mágico e calmante. Basta fechar os olhos e ficar só no mundo dos sons para entender. Abana-se frequentemente com um leque e enxuga o rosto com um lenço branco. Você, por exemplo, sentar de olhos vendados para assistir um filme, para assistir um programa de televisão, você vai ver o quanto de informação você perde, né? E como as pessoas ficam angustiadas por essa falta de informação. Você já pensou uma pessoa cega que está assistindo a um filme sozinha em casa, ou que quer ir a um cinema sozinha, quanto que ela vai perder de informação? O uso da audiodescrição está cada vez mais popular, resultado de uma demanda por mais inclusão. Afinal, são 35 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência visual. Isso gerou, por exemplo, espaço para cursos assim, onde a técnica é ensinada, por exemplo, para o teatro. Agora, já imaginou a possibilidade desse tipo de recurso em momentos mais íntimos que marcam a vida de uma maneira bastante reservada, mas fundamental? Que tal o impacto pelos olhos da Lívia? É um janelão aqui da maternidade que está aberto, que dá para a sala de parto. E aqui na primeira a gente só enxerga o anestesista trabalhando no computador, monitorando aqui os dados da Renata. Qual que é o momento mais emocionante? Foi na hora do choro? É na hora que vai puxando o bebê, né, Camila? Nossa, é muito emocionante. Saiu, nasceu. Que ele vai buscando, dando um jeitinho, pegando pelo pescoço, depois vai ajeitando e puxa. Ai, é muito emocionante, muito emocionante. Foi a Camila que pediu um socorro da Lívia. Ela só enxerga vultos e estava cansada de ouvir as explicações truncadas dos familiares, justamente nas horas mais importantes. Querem passar tudo ao mesmo tempo pra gente, daí nossa cabeça fica perdida. Não passa por passo, não, agora aconteceu isso. Ou então uma outra coisa que aquilo lá é lindo, mas é lindo como? Como que é? Qual o detalhe, né? Mas eles não conseguem transmitir isso pra gente, quem não tem a experiência. A prima dela, Renata, teve o filho há poucos dias. E dessa vez, graças a Lívia, a mágica se fez e a Camila finalmente viu tudinho do nascimento do Thiago. Cada momento que ela ia descrevendo, a hora que ele pegou a placa para colocar o pezinho, o momento que ela abriu o olho para pingar o colírio, cada detalhe eu fui prestando atenção e parecia que eu estava vendo mesmo, vendo de uma outra forma. Não tem nada que a gente possa comparar com isso. É uma emoção muito grande, muito grande. Não tenha dúvida nenhuma, viu? Em vez de eu ter dado um presente para você, Camila, você me deu esse presente. É um close do Thiago. Fique pertinho, feita a boquinha branca, e aqui a sua foto. Carlos. Então, a audiodescrição, ela, por si só, ela também não garante o aprendizado dos conteúdos ministrados, mas ele serve como auxílio no processo de ensino-aprendizagem. Então, em relação aos vídeos assistidos, né, a audiodescrição, ela foi introduzida em conjunto com a utilização do material em relevo e maquetes táteis. Então, é preciso, portanto, que haja um acompanhamento, né, por parte do aluno, por parte do professor ou do tutor, para verificar se houve um entendimento correto dos conceitos e fundamentos, e se o aluno compreendeu de maneira certa ou errada,
e se é necessário reforçar alguma informação. Caso esse esforço seja necessário, o professor tutor pode mudar o referencial auditivo, né, para o tátil, promovendo a melhor fixação dos conteúdos estudados, semelhantemente ao que ocorre nas intervenções mediante a interação professor-aluno. Então, a aplicação da audiodescrição, ela não visa só suprir o papel do mediador do professor, nem tampouco substituir as demais opções metodológicas e de material didático, mas ele complementa e propicia uma maior independência do estudante que tem deficiência visual nos seus estudos. Permite dar mais oportunidades de desempenho e desenvolvimento pessoal semelhante aos demais alunos, conforme previsto na legislação, né? Vamos estar escutando um filme sobre o olhar digital. Uma das melhores contribuições da tecnologia é na inclusão de pessoas que têm necessidades especiais. Na primeira reportagem da série, conheça alguns exemplos de softwares e de aparelhos que estão transformando o dia a dia de muita gente. Marina começou a perder a visão quando tinha 16 anos. Em 2007, seu oftalmologista deu o veredito. Seu nervo óptico simplesmente apagou. Assim, sem muita explicação. Mas hoje ela ainda é capaz de perceber regiões luminosas e tem certa visão periférica, ou seja, consegue identificar o contorno de objetos e pessoas. Apesar do choque, como qualquer jovem, Marina não deixou de correr atrás de sua liberdade e independência. E pelo menos no mundo virtual, isso ela já conseguiu. Consigo conversar com meus amigos, sites de relacionamento, e-mail, Word para fazer trabalho, tudo. Tanto no computador quanto no celular, ela aprendeu a trabalhar com softwares de leitura de tela. Para quem nunca usou um, parece um pouco impossível entender alguma coisa. Cada e-mail, você tem 30 mensagens novas na sua caixa auditável. JWS. Mas para ela já é tudo muito natural. Marina decorou todas as posições do teclado, inclusive dezenas de atalhos para substituir o uso do mouse. A adaptação levou algum tempo, mas agora ela tem total autonomia do que faz na frente do PC e também do celular. As pessoas, quando eu mando mensagem, mas sua mãe leu para você, seu irmão escreveu para você, o que é isso? Não, eu que escrevo, eu que mando, eu consigo fazer tudo. Um pouco mais experiente no assunto, Fábio usa leitores de tela há mais de 10 anos. Para quem nasceu cego, a solução transformou sua vida. Hoje, além de se manter atualizado, saber tudo o que acontece no mundo, ele conversa com amigos por meio da internet e assim vive de forma muito mais integrada. Depende bem menos das pessoas e mais. Ao contrário do que muita gente pensa assim, o cara fica só no computador, ele é privado de vida social. Muito pelo contrário, eu acho que no meu caso, o acesso à informática me fez mais sociável com as pessoas, porque eu já encontrei muita gente. Eu conheci na internet, eu já encontrei muita gente pessoalmente, tanto para amizade quanto para namoro. Né? Tanto que a minha mulher eu conheci na internet. Sempre conectados, Fábio e Marina sabem que existe uma infinidade de produtos supermodernos que podem facilitar ainda mais a vida deles. Hoje, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, há mais de 1,5 milhão de cegos só no Brasil. Isso sem contar outros 4 milhões de deficientes visuais cegos. Infelizmente, essas soluções tecnológicas estão um pouco distantes da maioria deles. Eu conheço muitos equipamentos de acessibilidade. Eu conheço mais de ouvir falar mesmo, né? Porque justamente por aqui no Brasil ser muito caro, geralmente tem que importar, né? E as poucas empresas aqui no Brasil que fazem isso, normalmente, elas cobram caro, além do imposto que já é caro. Recentemente, Fábio comprou um iPhone 4. Para ele, uma das melhores aquisições para cegos. Além de já vir com um leitor de tela instalado, o aparelho tem outras facilidades para deficientes visuais. Mas seu sonho de consumo é mesmo uma linha Braille, que por aqui não sai por menos de R$8.000. É um equipamento que tu liga na USB do computador. Bom, eu acho que é na USB. Bom, de qualquer forma, liga no computador, por alguma conexão. E o leitor de tela, em vez de traduzir para síntese de voz, ele traduz para essa linha Braille
então fica os pontinhos, né? Como se eu estivesse lendo no papel, mas eu estou lendo, na verdade, num equipamento. Marina é privilegiada. Este mês viajou à Europa, onde, junto com a família, pretende comprar equipamentos que sequer chegaram por aqui. Além de uma bengala com sensor laser e etiquetas com gravação de áudio, ela quer muito um tal de colorido, um equipamento capaz de identificar as cores nas suas mais distintas tonalidades em qualquer objeto. É muito caro mesmo. É cerca de poucos, 2.000, coisas que lá na Europa são 200 euros. Apesar dessas barreiras, esses dois exemplos de otimismo e perseverança não reclamam. Pelo contrário, comemoram o estágio de independência que alcançaram graças à tecnologia. Acho genial cada inovação que existe para facilitar a integração do deficiente, transformar ele numa pessoa que tem acesso normal a tudo que é coisa. Por exemplo, se eu estou na internet, ninguém sabe que eu sou cego, posso falar. Se não tivesse tudo isso, como é que seria minha vida, entendeu? Eu teria que precisar de todo mundo para tudo. No olhardigital.com.br você encontra uma lista de sites feitos exclusivamente para deficientes visuais. Um bom exemplo é esse aqui, o Vida Mais Livre, construído aqui no Brasil com o que há de mais moderno em termos de acessibilidade. E se você é desenvolvedor, vai encontrar a lista de regras necessárias para que o seu site também seja acessível pelos deficientes. Acesse e confira. Então, a gente pode perceber que todos esses recursos, não é só também para a disciplina de física, né? Então, assim, os alunos que têm deficiência visual, independente das escolas, eles devem ter garantido sua plena participação como apreciador ou criador de diferentes linguagens artísticas, né? Então, para tanto, é necessário o uso de recursos de autodescrição para que sejam usufruídas imagens visuais contidas em diversas produções artísticas, né? Compreensão de conteúdos de obra, observações de relações entre a arte e a leitura da realidade, né? Exercitando discussões de modo crítico e sensível. Quando a escola oferta a apreciação de uma obra de arte, por exemplo, como dança, peça teatral, filme, música ou exposições, tende a haver esse recurso de autodescrição. O professor pode promover essa acessibilidade a essa obra, contar como que ela acontece, com riqueza de detalhes, né? O autoescritor, então, ele deve traduzir a imagem com objetividade, fidelidade, sempre transmitindo o conteúdo, sem fazer interpretações, nem de dar opinião. É contar a realidade mesmo que está acontecendo. É importante escrever que é visto dando condições aos alunos, sozinhos com independência, de atingirem suas próprias conclusões a respeito do evento visual. Então, nós vamos estar assistindo aqui agora um estudo de caso, que é uma pessoa cega que desde a infância, né, é o professor da Unesp, que ele inovou, né, no ensino de física, né, com seus alunos que têm deficiência visual. Elas são feitas com diferentes materiais e texturas e têm uma missão importante: mudar a forma como a física é ensinada para alunos com deficiência visual. Essas maquetes são desenvolvidas em uma disciplina oferecida pelo professor Éder, na Unesp em Ilha Solteira. Ele começou a perder a visão aos 9 anos de idade e partiu da própria vivência para estimular a reflexão e mudar a prática dos futuros professores. Eu desafio os licenciados para construírem maquetes que possam ser adequadas para os alunos com e sem deficiência visual. Ou seja, aprenderem a construírem materiais que possam ser tátil-visuais, materiais que possam estimular a audição, porque os professores, os futuros professores, estão envolvidos, em geral, num processo de ensino que é muito visual. Eles vão para a sala de aula, vão encontrar alunos videntes, vão encontrar alunos cegos e só vão saber trabalhar dessa maneira. Então, essa é uma preocupação minha, enquanto professor, nessa disciplina, de dar essa formação. Imagine a dificuldade de um aluno que não enxerga, por exemplo, em entender um conceito abstrato, como o de onda eletromagnética. A luz, ou o calor, ou qualquer radiação eletromagnética, se comporta como um campo elétrico oscilando no plano vertical e um campo magnético oscilando num plano horizontal. Um cego perceber isso no papel ou na lousa não dá. Para uma pessoa que enxerga
também perceber isso no papel ou na lousa representado, né, em perspectiva, muitas pessoas não conseguem. Então, uma maquete tátil visual tridimensional facilita em muito. O aluno vai tocar, vai perceber a questão da onda, vai perceber a tridimensionalidade, a direção e sentido de propagação, várias propriedades dessa onda. E como perceber o movimento de um objeto quando ele é lançado no ar. Nesta maquete, feita com um jogador de futebol, o aluno tem a chance de usar as mãos para sentir os ângulos, a trajetória e a distância percorridas pela bola. Para um aluno com deficiência visual, você tem toda a diferença, porque o aluno cego, por exemplo, quando ele lança um objeto para frente, ele não visualiza que esse objeto faz uma curva parabólica. Ele não sabe disso. Ele simplesmente sabe que o objeto saiu da sua mão e depois ele ouve o objeto cair no chão um pouco à frente. Aqui na maquete ele acompanha e percebe o formato da curva, que é uma parábola. A maquete descreve isso para ele. Traduzir conceitos e fenômenos abstratos em modelos e maquetes traz uma nova perspectiva de aprendizagem para os alunos com deficiência. Mas não são só eles que são beneficiados. Todos os que participam de uma aula em que esses recursos sejam utilizados ganham ao ter diferentes sentidos estimulados. É uma prioridade, uma hegemonia da visão. É preciso romper isso. Na física, na ciência, na vida em geral, existem coisas que são aprendidas e que dependem da visão, mas também tem coisas que dependem do tato. Os alunos precisam saber disso. Existem coisas que nós aprendemos pela audição, pelo paladar e pelo olfato. Então nós refletimos sobre isso, nós trabalhamos isso na construção de maquetes, e eu pretendo que os alunos aprendam isso e que apliquem isso quando forem professores. Renata cursa o 3º ano de Física e já fez a disciplina do professor Éder. Uma das coisas que chamou a atenção da aluna foi a simplicidade dos materiais utilizados. Não precisa ser nada caro, nada que precise de muito dinheiro. Qualquer tipo de material reciclável, coisas que você tem em casa, você pode utilizar para fazer esses moldes, maquetes e modelos para ajudar esses alunos com deficiência. Renata também considera o processo de produção das maquetes durante as aulas uma oportunidade para romper barreiras e promover a inclusão. Eu acho que o importante é você conscientizar também os alunos que possuem um colega próximo da deficiência dele e que não é porque ele tem essa deficiência visual que ele precisa ser excluído. Então, acho que atividades que incluam os alunos na montagem dessas maquetes ajuda também numa questão social. Já o William está prestes a entrar no mercado de trabalho, está no último ano do curso. Depois de passar pela disciplina, ele se sente preparado para reconhecer as limitações dos alunos e auxiliá-los no processo de aprendizagem. A gente tem meio que uma base, né, para a gente entender como que é conviver com uma pessoa com deficiência, certo? E com isso a gente buscar recursos para saber aplicar com elas, né? Porque a gente tem que conhecer primeiro a sua deficiência, né, para a gente conseguir trabalhar em harmonia. Por isso, ele não vê a hora de colocar em prática tudo que aprendeu por aqui. Tenho já uma bagagem, né, para seguir, então, quando tiver um aluno especial, eu vou estar com muito orgulho para fazer parte do ensino dele. Bem, então, essa aí foi a aula de hoje, abordando a questão da audiodescrição. Para essa semana, vocês fazem um resumo desses vídeos que vocês escutaram, né? Pode ser numa folha só, não tem problema. E também tem uma apostila, que na verdade é um artigo, que vocês vão estar fazendo uma análise crítica sobre ele, né? Que é o tema, né, da nossa aula de hoje, né? Então, para essa semana seria, então, o resumo dos vídeos e uma análise crítica, né? Uma análise, né, do artigo, do que você achou dele, né? Pode ser entregue até dia 20, né, para garantir a presença dessa aula.